A Comissão de Indústria da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que trata do enquadramento de startups no Simples Nacional, regime tributário simplificado para micro e pequenas empresas. As startups são pequenas empresas com foco em inovação tecnológica, que crescem rápido e fazem muito sucesso no mundo dos negócios. Elas estão presentes no nosso dia a dia, nos smartphones, nas ferramentas que a gente usa para se comunicar, para comprar e contratar algum tipo de serviço. O relator da proposta na comissão, o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, já está com a gente aqui para poder falar um pouco mais sobre essa proposta. Deputado Kim, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, está aqui no painel eletrônico. Bom dia, tudo bem? Bom dia, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Bom, deputado, a gente que agradece. Essa proposta que foi aprovada agora na Comissão de Indústria e que permite, então, o enquadramento das startups no sistema do Simples Nacional. Para quem está acompanhando a gente nesse momento, aqui nessa entrevista, para entender, hoje isso não é possível, por que as startups não podem aderir ao sistema do Simples Nacional? As startups podem aderir hoje ao sistema do Simples Nacional, mas há uma série de restrições que nós derrubamos no relatório que nós aprovamos na Comissão de Indústria e Comércio, né? Então, a ideia geral do relatório de minha autoria que nós aprovamos é de que a empresa só saia do Simples a partir do momento em que ela cresce, que ela está tendo mais receita, que ela está tendo mais lucro, em que ela está empregando mais, em que ela de fato deu certo, funcionou. Já não é uma ideia embrionária, e sim uma solução tecnológica que ganhou o mercado e que, portanto, a empresa aumentou de tamanho. Só que a legislação hoje, ela não restringe apenas pelo faturamento, ela restringe também pelo modelo de negócios, né? Pelo próprio estatuto, pelo contrato social, né, daquela startup. Então, por exemplo, se tiver uma participação no capital dessa startup, se tiver um investidor que seja pessoa jurídica, ela já não pode se enquadrar no Simples, ainda que o faturamento esteja no teto do Simples. Se tiver a participação no capital de uma pessoa física que esteja inscrita como empresário ou sócio de outra empresa que tenha o tratamento do Simples, também, mais uma vez, essa startup não pode se enquadrar nesse regime tributário incentivado, mesmo tendo esse teto de faturamento. Se tiver, né, alguém como sócio, né, ou titular com participação de mais de 10% do capital de outra empresa que não seja beneficiada pelo regime do Simples, mais uma vez também essa startup não vai poder se enquadrar nesse modelo. E um dos pontos principais, a startup não pode ser SA, para se enquadrar, uma sociedade anônima não pode se enquadrar no regime do Simples. E SA é o modelo preferido dos investidores, porque é aquele que dá mais possibilidades para receber investimentos, que dá mais possibilidades de você emitir diferentes títulos, diferentes ações para receber aqueles investimentos. Então, o que o nosso relatório faz é derrubar todas essas restrições e manter apenas a restrição da receita, ou seja, independentemente de qual seja o modelo de negócio, o modelo de administração, quais sejam os sócios dessa startup, ela só sai do regime do Simples a partir do momento que ela ultrapassa o teto de faturamento. Quer dizer, deputado Kim Kataguiri, hoje o regime do Simples, que é esse regime voltado a micro e pequenas empresas, ele estabelece ali como teto R$4.800.000 anuais de faturamento para estar enquadrado no regime do Simples. Então, a ideia dessa proposta aprovada pela Comissão de Indústria, que o senhor relatou, é que as startups tenham como limite apenas o faturamento, é isso? Exatamente isso, né? E vale lembrar também, né, que nós aprovamos, e eu sou coautor dessa proposta na Câmara dos Deputados, já foi sancionado o Marco Legal das Startups, que visa desburocratizar, né, permitir que esse modelo diferente de negócio, que é uma startup, como você bem descreveu no começo, é uma inovação tecnológica, muitas vezes tem um crescimento muito rápido, mas que no Brasil não tinha um respaldo legal para você ter uma startup como nos Estados Unidos, ou mesmo em países europeus, ou países asiáticos. Aqui a restrição de uma startup é uma restrição de uma fábrica comum, que tem um regime de trabalho e tem um modelo de negócios completamente diferente de uma startup. Então, com o Marco Legal das Startups, a gente tem uma desburocratização e um ambiente regulatório muito mais favorável para esse tipo de negócios. E agora, com a aprovação desse relatório, o que a gente busca é justamente colocar que, independentemente
dos sócios, independentemente da natureza do investimento, se é de pessoa física, se é de pessoa jurídica. A única limitação é a questão do faturamento que você colocou aí de cerca de 5 milhões de reais anuais. Ultrapassando essa marca, aí sim passa a ser uma média empresa e sai do regime do Simples, né? Então, a ideia é justamente permitir que a startup possa receber investimentos de toda a natureza e possa ter um modelo de negócios flexível, ainda pagando menos tributos do que é possível hoje, né? Existem startups que até preferem pagar mais impostos para ter o modelo de SA, justamente para receber esses investimentos, ainda que o faturamento dessas SA seja inferior ao modelo do Simples. Daí, dessa demanda da sociedade, dos empreendedores da vida real, que a gente acolhe e aprova esse projeto. O senhor citou aí o marco legal das startups, deputado Kim Kataguiri, eu ia até abordar com o senhor justamente por ter sido, né, o senhor um dos autores desse projeto que se tornou lei, ele está lá de 2021, desde 2021 o marco legal. Nesse tempo, né, a gente está completando aí já alguns anos, o senhor percebeu um aumento do ambiente de negócio realmente de mais startups no país com o marco legal? Foi um avanço importante na prática? Sem dúvida nenhuma, né? Quando você para analisar aquelas empresas que mais deram retorno sobre investimento no ano passado, as empresas de tecnologia foram aquelas que deram maior retorno. Retornos de 400%, 500% sobre o capital investido. Só a título de comparação, né, nós sabemos que uma das atividades mais lucrativas aqui no nosso país é de instituições financeiras, de bancos, né? E o retorno, né, sobre investimento de bancos, como o caso do Itaú, que é um dos maiores do Brasil, foi de 23%. Então, quando a gente compara com as empresas de tecnologia que tiveram maior sucesso e ocuparam o topo do ranking no retorno de investimento no ano passado, como eu disse, foi de 400% a 500%. E um número muito grande de startups, né, surgiram nesse meio tempo, nesse curto tempo de vigência do marco das startups, né, 3 anos, a gente teve um aumento expressivo no número de startups e também do que a gente chama de unicórnios, né, que são aquelas startups que conseguem, de fato, ter um sucesso muito grande, estourar e se transformarem em grandes negócios. Nós tivemos também a sanção no ano passado, e isso dialoga diretamente com startups, porque trata-se de desenvolvimento de software, de design, etc., do marco legal dos games, também de minha autoria, sancionado pelo presidente da República. E nos últimos 10 anos, isso muito acelerado do ano passado para cá, por causa do marco, mas ainda assim a gente já vinha numa tendência natural de crescimento, nós tivemos aí um aumento no número de empresas que desenvolvem games, de pessoas que estão hoje registradas como designers de games, como desenvolvedores, como programadores, enfim, principalmente do que a gente chama de jogos indie, né, que são jogos independentes, que têm um orçamento menor, mas que têm ganhado uma fatia cada vez maior do mercado. A gente chegou a ter um aumento dessa atividade no número de empresas de até 600%. Então, a gente vê que se o Brasil tem algumas vocações em que ele é referência para o mundo, né? O agronegócio é uma delas, a aviação com a Embraer é uma delas, e agora, né, nós também temos nos tornado referência no setor que pouca gente acreditava que o Brasil pudesse ser referência, que é o setor de tecnologia, de programação, de desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de games, desenvolvimento de software. E claro que a gente tem muito ainda para fazer para melhorar o nosso ambiente, mas só o fato da gente ter talentos naturais brasileiros que são bons desenvolvedores, bons programadores, isso já está nos dando uma vantagem competitiva. E, deputado Kim Kataguiri, voltando ali à questão dessa proposta recém-aprovada pela Comissão de Indústria da Câmara, que trata, então, né, permitindo mais possibilidades de as empresas, de as startups se enquadrarem no regime do Simples Nacional. Qual que é a expectativa agora, o senhor relatou esse projeto, dele avançar por outras comissões da Câmara? É possível que haja uma tramitação aí mais acelerada? Esse é um assunto que tem mobilizado os parlamentares na avaliação do senhor? Ele é um assunto muito tranquilo, né? Não é um assunto ideológico que causa grandes divisões, oposição entre governo e oposição. Então eu acredito que a gente deva ter uma tramitação rápida, porque é uma matéria
positiva e tranquila, né? O meu relatório na Comissão de Indústria aprovado por unanimidade. Na Comissão de Finanças e Tributação e na Comissão de Constituição e Justiça, eu também não vejo nenhuma dificuldade desse projeto avançar, né? Talvez uma preocupação do governo com perda de receita em razão da gente ampliar o escopo das empresas, das startups que podem se enquadrar no regime do Simples, que pagam menos imposto. Mas tirando essa resistência, que eu não vejo ser maioria dentro da Câmara dos Deputados, nem no Senado, eu acho que a gente deve ter, sim, uma aprovação rápida desse projeto de autoria do deputado Marangoni e que eu relatei na Comissão de Indústria e Comércio. Mais um passo aí para criar um ambiente de negócios mais favorável às startups e, de certa forma, como o senhor colocou, ampliar esse incentivo às empresas que estão avançando, que estão inovando na tecnologia e esses talentos naturais que existem no país nesse setor, né? Exatamente, né? Infelizmente, ainda hoje, né, e eu tenho vários colegas, quando eu fiz o ensino médio, fiz no Colégio Técnico da Unicamp, em Limeira, né? E o meu curso, né, junto com o médio, você faz o técnico, foi de processamento de dados. E muitos dos meus colegas, né, seguiram carreira, são hoje desenvolvedores de sistemas, designers gráficos, designers de games, enfim. E trabalham no Brasil, né, mas para empresas estrangeiras e com contratos estrangeiros, né, então com contratos sob a legislação americana, com contratos sob a legislação europeia, contratos sob a legislação japonesa, e eu acho que um dos nossos objetivos é ter empresas brasileiras, desenvolvedores brasileiros, gerando emprego e renda aqui no Brasil, para que a gente mantenha esses quadros aqui e a gente se torne cada vez mais competitivo no mercado global de desenvolvimento de software, desenvolvimento de games, desenvolvimento de sistemas, e a gente não veja, né, infelizmente, o que nós temos visto, esse êxodo de cérebros, né, muitas vezes os nossos melhores quadros, aqueles que têm mais capacidade para pesquisas científicas, que são mais qualificados, de produtos ou de serviços com alto valor agregado, muitas vezes a gente perde isso para países desenvolvidos, né? Especialmente os Estados Unidos, no caso de desenvolvimento de software. E a ideia é justamente reter esses talentos aqui no Brasil para eles enxergarem que sim, aqui a gente consegue construir um ambiente regulatório favorável para que eles desenvolvam suas atividades aqui e não precisem sair do país para ser valorizados, né? Muito, por aí mesmo, né, deputado Kim Kataguiri? Muito obrigada pela entrevista, deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, que relatou, então, essa proposta recém-aprovada pela Comissão de Indústria da Câmara, que permite que as empresas, que as startups consigam aderir mais facilmente ao regime do Simples, que é um regime simplificado de tributação, o regime do Simples Nacional. Deputado Kim Kataguiri, a gente certamente vai continuar acompanhando esse assunto e espera poder contar com o senhor em outras oportunidades aqui em entrevistas ao painel eletrônico. Muito obrigado, um excelente dia para o senhor. Obrigado, muito obrigado pelo convite, sempre podem contar comigo, um bom dia a todos, bom trabalho.